eu era novo e passava as tardes sentado no sofá a ver o desporto no Canal 2, eram pessoas já na altura de enorme referência. Mas, portanto, concretamente sobre o assunto 2, política de comunicação de um clube, aquilo que essencialmente hoje nós nos vamos centrar tem a ver numa perspectiva comercial dos clubes, numa perspectiva de analisarmos de que forma é que deve ser organizada o plano comercial de um clube e de que forma é que ele deve ser organizado. Nós vivemos numa altura complexa, e quando eu digo complexa, não me estou a referir concretamente ao Covid, que isso veio de alguma forma complicar ainda mais a situação. Eu acho que em termos do desporto, de uma forma geral, do desporto de formação, mas aquilo que eu dizia já antes do Covid era com uma realidade diferente. Nós assistimos claramente hoje a uma situação em que os jovens comparados, as crianças e os adolescentes, comparado com aquilo que era na nossa altura, estão com muito mais atividades do que tinham, ou seja, estão muito mais ocupados com essas atividades. Por outro lado, assistimos a uma clara diminuição da natalidade, o que também faz com que haja menos jovens que possam praticar o desporto. E por outro lado, temos um aumento crescente das atividades. Não é que isso seja mau, mas num mercado onde há cada vez menos potenciais com a realidade é claramente diferente. E a realidade é diferente por aquilo que eu vos acabei de explicar, ou seja, há menos crianças e, por outro lado, há mais desportos de oferta. Mas, indo aqui à questão que nos trouxe aqui concretamente, em termos da política da comunicação de um clube, e tal como eu vos disse, o objetivo aqui é centrar em termos de um plano comercial. O exemplo que aqui vos trago é, em primeiro lugar, explicarmos o que é isto de marketing, porque existe sempre aqui uma grande confusão, o que é marketing, o que é vendas, será que é tudo a mesma coisa? E estamos a falar de coisas completamente diferentes. De acordo com esta definição que eu vos trago aqui, marketing é então um conjunto de métodos e meios que uma organização dispõe para promover nos públicos pelos quais se interessa os comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios objetivos. Ora bom, esta definição que à partida parece e atenção, como também temos que verificar se nos estamos a definir só para crianças, para adolescentes, para jovens ou também para adultos. Mas, portanto, isto vai ser importante nós definirmos qual é o nosso mercado-alvo, porque, tendo em conta o de vários tipos de mercado-alvo, também vamos ter que ter em conta as várias políticas de comunicação. Nós vamos ver mais à frente que é completamente diferente nós elaborarmos um plano de comunicação, uma política de comunicação para um público-alvo de crianças ou para um público-alvo de adolescentes. Estamos a falar de políticas completamente diferentes e de formas de comunicação completamente diferentes. E depois está aqui comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios objetivos. E normalmente aqui os objetivos têm a ver com o quê? Ou com a dinamização da atividade desportiva, de uma forma geral, pode ser com desporto em concreto, pode ser com a angariação de novos atletas, mas, portanto, esta definição, de alguma forma, ajuda-nos a centralizar melhor o consumidor, é o performance, e depois temos então aqui a prática desportiva. E então a prática desportiva ao consumidor é o praticante da modalidade numa perspectiva amadora. Okay?
Agora, reparem, em termos do que é o marketing desportivo, temos então estas duas grandes áreas, em termos dos eventos desportivos e em termos da prática desportiva. Okay? E reparem, um clube pode promover um evento, em termos de um torneio, por exemplo, mas esse torneio tanto pode servir de evento para espectador, em que vai-se lá visualizar, portanto, os praticantes que desenvolvem a performance, até para captar, por exemplo, miúdos mais novos, mas também, volto a reforçar aqui, a ideia de o marketing ter o foco na prática desportiva de forma a tentar captar aqui novos públicos ou novos praticantes. Então, em termos de consumidor de serviço, tem havido nos últimos tempos um esforço bastante grande em colocar também o espectador através dos mídias. Eu recordo-me que, no caso do basquete, nós já conseguimos, ou no caso da federação, nós já conseguimos ver alguns torneios em que os jogos são transmitidos por redes sociais. Portanto, uma forma claramente de captação de público. E temos depois aqui o espectador direto, okay? Em que o consumidor assiste ao evento. Este espectador direto pode ter comportamentos de apoio ou pode ter comportamentos destrutivos. Quando falamos de comportamentos de apoio, estamos a falar claramente de um incentivo. Okay? E vamos cá ver uma coisa. Eu não conheço nenhum desporto em que o público não seja importante. Portanto, nós hoje estamos a viver tempos estranhos, como nós sabemos, mas o que é certo é que estes comportamentos de apoio, de alguma forma, acabam por melhorar a qualidade e a atratividade do espetáculo. No caso, em concreto, dos próprios atletas, reparem que a motivação e a energia que eles têm para o jogo é completamente diferente se tiverem o apoio ou não tiverem o apoio. Infelizmente, nós também assistimos a comportamentos destrutivos, que também acabam depois com o meu filho. E digamos que o Daniel Branquinho está a assistir e digamos que eu vivo assim o desporto de uma forma um bocadinho acalorada e a dada altura eu recordo-me que nós a sairmos aqui de casa, alguém da família disse, Eduardo, vê lá se hoje tens mais calma a apoiar as miúdas. E a minha filha disse, não, deixem o meu pai berrar e apoiar-nos porque isso dá-nos pica. Portanto, isto para os próprios jogadores melhora claramente, é claramente um comportamento de apoio. Okay? Em termos do praticante amador, é importante vermos aqui uma coisa. Pode haver comportamentos de integração e pode haver comportamentos de não envolvimento. E isto é importante em termos dos clubes. Okay? Isto vai melhorar ou vai prejudicar também a atratividade da prática desportiva. Estes comportamentos de integração que pode haver por parte dos clubes, estamos a falar de integração de envolver as famílias nos próprios torneios, estamos a falar de envolver não só em torneios, mas também nos próprios, mas também na própria atividade normal desportiva. O que é que eu com isto quero dizer? Eu conheço clubes em que o seccionista é um ou dois pais, pode ser um pai ou uma mãe, portanto, eu aqui não quero ser acusado
de machismo. Eu, quando eu digo pais, é no sentido plural. Mas que acabam por integrar e ter essa função de seccionista, em que estão presentes em todos os torneios. E isto o que é que acaba por provocar? Acaba por provocar uma integração dos pais no próprio clube e nas atividades do próprio clube. Portanto, estes comportamentos de integração, eu acho que são extremamente importantes. E muitas vezes esta questão das famílias estarem presentes, eu sei que muitas vezes é complicado para os treinadores, não é? Porque muitas vezes os pais, com a melhor das intenções, estão nas bancadas e acabam por prejudicar o trabalho dos treinadores. Mas eu acho que é fundamental criar-se aqui um clima de unidade, um clima familiar dentro do próprio clube, até porque isto pode permitir o quê? Pode permitir que, no fundo, não haja a possibilidade de atletas deixarem de praticar a modalidade desportiva ou não. Comportamentos de não envolvimento. O existir um monopólio em termos empresarial não é mau, até para quem possa ter, até pode ser uma fonte de bastante rendimento, de bastante lucro. No caso do desporto, a existência da concorrência é fundamental. Ou seja, eu não conheço nenhum desporto em que só tenha um clube. Ou eu não conheço nenhum desporto em que há um clube muito bom e depois o resto é tudo amadores. Portanto, isso não existe, é necessário que haja concorrência. Depois também há aqui outro ponto que é importante, que tem a ver com o quê? É que sem concorrência também à altura, a vitória acaba por estar quase previamente definida, o que também retira incerteza ao resultado. O que a incerteza acaba por ser também um próprio atrativo das pessoas irem ao desporto. Ou seja, existe aqui o gosto pelo risco, existe também aqui o gosto pela conquista de uma vitória face a um rival. Portanto, é importante, em termos de marketing desportivo, que haja a necessidade de concorrência e a incerteza do resultado. Tiago, nós temos um exemplo aqui na Guarda, e eu aqui vou ter que puxar um bocadinho a brasa para a minha sardinha. Podes dar exemplos. Muito bem. Vou puxar aqui um bocadinho a brasa para a minha sardinha, que é o que é. Nós no distrito da Guarda, no ano passado, tínhamos uma única equipa. O impacto era maior também. O impacto era maior. E o impacto até na própria comunidade estudantil, onde as miúdas estão diariamente, acabava por ser maior. Porque aquilo que acontece é o quê? Estas miúdas acabaram por disputar jogos, mas com equipas do distrito de Viseu, de Aveiro e de Coimbra. Eram as únicas da Guarda. Exatamente. Portanto, se elas iriam comentar o jogo que tinham feito no fim de semana, seria apenas entre elas, não seria com outras colegas que pertenceriam a outros clubes e queria aumentar aqui a competitividade. Portanto, eu acho que aqui este é o exemplo claro de que é importante que haja concorrência. Okay? Ora bom, outra especificidade do marketing desportivo é que o jogo, as regras do jogo, não dependem dos responsáveis de marketing. Repara no seguinte, se formos pensar no marketing de quem vende garrafas de água, pode dizer a determinada altura, olhem, para sermos diferentes dos outros, vamos criar aqui embalagens de água que em vez de ter 1,5 litro, passam a ter 3 litros. Eu recordo-me que aí há pouco tempo surgiu um garrafão em que dá para meter nas portas do frigorífico. Pronto, houve alguém que decidiu alterar a regra daquilo que eram as garrafas de água. Ora bom, no marketing de desporto não dá para alterar.
que é o desporto, vive muito da espontaneidade da atuação dos artistas. Os artistas aqui são os atletas. Okay? Depois, temos que há a participação dos consumidores. Ou seja, os consumidores contribuem para o jogo de uma forma positiva, com um ambiente entusiástico, e também podem contribuir de uma forma negativa, e infelizmente nós conhecemos alguns casos. Okay? Eu aqui quero vos dizer uma coisa que é importante. E falando aqui, agora lembrei-me disto em termos da questão negativa, estou-me, por exemplo, a lembrar da questão da formação, ok? Em que muitas vezes aqui os pais podem ter um comportamento muito bom em termos de incentivo para os miúdos, para as crianças, mas também podem ter um comportamento negativo se o exemplo que, por exemplo, os pais dão para os miúdos é, por exemplo, insultar o árbitro ou manifestar desagrado com outros intervenientes que existam no jogo. Mesmo até adversários, que acaba por ser claramente uma contribuição negativa. Agora, eu gostaria de vos chamar a atenção do seguinte. As desportivas amadoras do que portuguesas a assistir ao vivo os jogos de futebol nas duas principais ligas nacionais. Portanto, o que é que aqui é importante? Se os clubes de futebol, neste momento, já têm um departamento de marketing, mas mais do que ter um departamento de marketing, já há pessoas que se preocupam com a política da comunicação, eu acho que o desporto amador, e não é por ser amador, também tem que cada vez mais ter uma preocupação com a política de comunicação. Atenção, eu não estou a dizer que tem que ter um departamento de marketing, não é isso. Estamos a falar de estruturas amadoras, não estamos a falar de estruturas profissionais, mas é importante ressalvar aqui uma coisa importante. Quando falamos em desporto amador, não estamos a falar de práticas, de más práticas. Estamos a falar de pessoas, que para além da sua atividade profissional, dedicam tempo e muitas vezes dinheiro ao desporto. Portanto, eu acho que para se obter e para se ter a certeza de que se vai obter bons resultados, deve haver uma maior preocupação com aquela que é a política de comunicação do clube. Ora bom, em termos daquele que é o modelo consumidor-fornecedor no setor do desporto, nós temos então os consumidores, que, tal como já vimos anteriormente, podem ser os espectadores ou os praticantes. Estamos, portanto, a falar de clubes, atletas profissionais, as associações, as federações, a imprensa, os patrocinadores e os fabricantes de produtos. Okay? E aquilo que nós temos que, de alguma forma, fazer este é um mercado do desporto. Atenção, eu não quero com isto dizer, e vamos sublinhar aqui uma coisa que é importante, eu não quero com isto dizer vamos fazer dinheiro à custa do desporto amador. Não é isso que eu quero dizer. O que eu acho é que nós devemos da melhor forma possível, conseguir captar cada vez mais público, mais consumidores para o desporto amador. Isso é que eu acho que é importante. Okay? Mais do que a vertente financeira, é estarmos aqui a falar de uma vertente de atratividade que o desporto deve obrigatoriamente a ter. E reparem numa coisa, nós estamos a viver uma altura que vamos estar provavelmente mais de um ano em que grande parte dos clubes não estão neste momento a conseguir colocar todos os atletas a praticar desporto. Eu acredito, sinceramente, que quando isto tudo acabar, e vamos acreditar que seja o mais cedo possível, vai haver aqui um boom
de determinadas atividades. Porquê? Porque as pessoas estiveram confinadas, estiveram presas, e quando se sentirem novamente em liberdade, vai haver um boom de determinadas atividades, não tenho dúvidas nenhuma. O pós-Covid. Em termos daquilo que é o processo de marketing, isto está aqui uma imagem muito confusa, mas vamos tentar ajudar-vos aqui um pouco nisto. Tiago, consegue-se ver o meu rato a passar aí no ecrã ou não? Consegue. Ok, muito bem. Então nós temos aqui os consumidores-alvo, portanto, tal como já vimos, são os praticantes e são os espectadores. Temos depois aquilo que se designa, ou que se costuma chamar do marketing mix, que é o produto, preço, comunicação e distribuição. Já vamos ver isso, que é aquilo que a empresa, de alguma forma, pode interferir. E depois temos toda a envolvente à volta da empresa. A envolvente económica, demográfica, tecnológica, sociocultural e político-local. Juntamente com isto, temos aquilo que são, muito bem, aquilo que são os fornecedores, aquilo que são os concorrentes. E atenção, eu aqui nos concorrentes incluo os concorrentes diretos, os outros clubes que praticam o mesmo desporto, mas também os concorrentes de produtos complementares, que são os clubes de outros desportos que possam existir. Ok? De acordo? Depois, inicialmente, pelo futebol, através dos clubes e das ligas. Ok? E depois temos um modelo de gestão dominado por uma empresa em que em Portugal, sinceramente, só me consigo recordar do Estoril Open, em que é organizado pela empresa João Lagos Sport. Okay? O modelo que é mais conhecido em termos disto é, por exemplo, as corridas NASCAR. As corridas NASCAR são organizadas por uma empresa familiar, que é a France. Okay? A família France é que organiza essa situação, nem é nenhuma associação, nem nenhuma liga. Mas, portanto, em termos do que é isto do desporto, digamos que em termos do que é mais Portugal, ou é pelas associações, ou no caso do futebol, pelas ligas e pelos clubes. Ora bom, nós quando trabalhamos com estas vertentes aqui, da envolvente económica, demográfica, política ou sociocultural, em termos de marketing, estamos a trabalhar com aquilo que designamos o marketing estratégico. Quando nós trabalhamos com estas 4 variáveis que aqui estão, produto, distribuição, comunicação e preço, estamos a trabalhar com um nome que provavelmente já devem ter ouvido falar, que é o marketing mix, que é o marketing operacional. Então, reparem aqui numa coisa. Isto de análise de segmentos de mercado tem a ver com o quê? Tem a ver com que públicos é que mercados-alvo é que eu quero direcionar-me. Quero direcionar-me para, e falando agora numa linguagem de basquete, para os sub-8, sub-12, sub-14, quero-me direcionar só para os séniores? Muito bem, é isto que estamos a falar. Quando eu falo numa análise de produtos de mercado, é eu, enquanto clube, dizer assim, eu quero ter só basquete, ou enquanto clube eu quero ter basquete, quero ter atletismo e quero ter rugby. Portanto, é termos diferentes produtos, diferentes ofertas para diferentes públicos. Em termos do plano do marketing operacional, portanto, tem a ver com os tais 4 P's, marketing mix. 4 P's porquê? Porque em inglês é produto, product, price, placement, promotion. Em português isto acaba por ser produto, preço, distribuição e comunicação. Isso aí é o marketing mix. É o marketing mix. É o marketing operacional ou os 4 P's do marketing. Ok? Então, primeira etapa, tal como há um bocado vimos.
diagnóstico da situação, em que eu vou ter que fazer uma centralizado ou está mais preocupado com determinadas vertentes. Peço desculpa. Depois temos a análise externa, que é para identificarmos as oportunidades e as ameaças. Aqui é de quê? É do mercado, da economia dela, da envolvente à volta do clube. Eu, por exemplo, nós neste momento a ameaça que temos é quanto tempo ou a duração que pode ter esta pandemia. A oportunidade que eu claramente vejo para o desporto amador é, quando terminar o fim da pandemia, a procura que vai haver pelo desporto amador. Uma análise do consumidor, e aqui a análise do consumidor é procurar uma relação do consumidor-clube. Volto a insistir, consumidor aqui é o espectador e é o praticante, e é, fazermos uma análise dos segmentos do mercado, que foi aquilo que eu vos expliquei anteriormente. Portanto, eu, para proceder ao diagnóstico, devo então fazer esta tal análise da organização, do mercado, da concorrência, e para tal, então, devo identificar o tipo de organização, o clube que tem, a dimensão, localização, número de trabalhadores. Isto é possível a todos os praticantes. Porquê? Nós, quando falamos, por exemplo, na cultura de uma equipa, quando falamos na mística de uma equipa, isto não é um conceito abstrato. É um conceito que existe. E esse conceito deve estar escrito. Os miúdos ou os praticantes, quando entram no clube, devem saber qual é a cultura daquele clube. Porque vamos cá ver uma coisa. Vamos imaginar que, e agora falando aqui nos valores, vamos imaginar que o valor de um clube, e eu não estou aqui com falsas demagogias, nem procurar outras coisas, mas vamos imaginar que um dos valores de um clube é, por exemplo, igualdade de oportunidades. Ok? E chega um pai e diz assim: eu quero que o meu filho seja uma estrela do desporto. E ele vai ter que jogar todos os jogos. Se ele vê que, por exemplo, aquele clube, um dos valores é igualdade de oportunidades, ele já sabe porque é que há jogos, por muito que o filho seja o melhor jogador do mundo, haverá jogos em que ele joga e haverá jogos em que ele não joga. Porquê? Porque a cultura daquele clube é igualdade de oportunidades. Ok? Eu digo isto, mas digo isto em termos dos outros conceitos organizacionais que o clube tem. Por exemplo, para ajudar a organização a manter-se focalizada nos seus consumidores, clientes, e aqui os clientes já sabemos, ou espectadores ou praticantes, em vez de estar focado em si mesmo. Vamos cá ver uma coisa. Se, por exemplo, a missão de um clube for proporcionar as melhores condições desportivas aos seus atletas, o que é que isto significa? Significa que, muito bem, tudo é para ali que eles caminham. Outra coisa é eles dizerem ser o melhor clube da zona. Atenção, eu não vejo isso como algo negativo. Eu só acho é que, por exemplo, missão ser o melhor clube da zona acaba por ser uma missão um pouco limitadora. E é um pouco limitadora porquê? Vamos imaginar, chegamos ao final de uma época desportiva. O clube ficou em primeiro lugar na zona. O que é que vamos fazer com o clube? Vai acabar? Cumpriu já a missão. Era ser o melhor clube da zona. Ora bom, eu acho que a missão deve ser algo mais indefinido no tempo.
deve ser algo que as pessoas queiram fazer, mas fazer não por ser o melhor, mas por ser melhor todos os anos, ou por ser melhor todos os dias. Okay? Isto para quê? Para darmos esta ideia. A nossa visão é colocar 3 atletas nos Jogos Olímpicos. Pronto, eu não estou a dizer que essa seja uma missão impossível, mas se calhar para alguns clubes pode ser verdadeiramente atingível, para outros pode não ser atingível. Vai depender de cada clube e de cada missão que cada um possa ter. Valores. Valores têm a ver aqui com uma coisa que é o quê? A melhor definição que tenho para valores é esta. Valores é aquilo que o clube dá valor. Não consigo dizer isto de uma forma mais simples. O clube dá valor à honestidade? Pronto, então é o valor do clube. Espírito de equipa, dedicação e empenho, respeito, responsabilidade, verdade. Ok? Se estes são os valores, muito bem, vamos então fazer por isso. Okay? Portanto, eu acho que estas coisas, esta cultura organizacional, peço desculpa, isto que eu aqui referi, de missão, visão e valores, é extremamente importante que nos clubes isto esteja escrito e que todos os praticantes, todos os espectadores possam visualizar isto. Tiago, praticam valores que no Karaté praticam. Eu agora não me recordo, mas eles diziam aquilo no final de cada treino, diziam aquilo em voz alta. Eu tenho a certeza que, de uma forma consciente ou inconsciente, o facto de eles dizerem aquilo todos os treinos acabava por entrar nos miúdos. Eu agora não me recordo, sinceramente, dos valores que eram ditos em voz alta. Eu não estou a dizer que se faça isso nos clubes. Agora, eu acho é que eles estarem visíveis, eu também tenho a certeza que de uma forma consciente ou inconsciente, isso, a própria cultura começa a entrar dentro dos próprios miúdos. Miúdos e graúdos, ok? Miúdos e graúdos. Ora bom, falamos há um bocado na análise do mercado, portanto é de fazer aqui uma referência ao meio envolvente, definirmos aquilo que aquilo que foi feito no ano passado, quer em termos do número de atletas, em termos da análise de concorrência, portanto, uma breve descrição dos principais concorrentes. E atenção, há aqui um ponto que eu acho que é importante. Nós devemos olhar para os concorrentes não como adversários, mas como rivais dignos. Eu acho que em tudo, mas também no desporto, se nós passarmos a olhar para os nossos concorrentes como um rival digno... Estamos a perder o Eduardo. Pontos positivos que possamos incluir no nosso clube. Eu acho que é fundamental passarmos a olhar não como uma questão de adversário, como algo em que tudo o que ele faz está errado, para passarmos a tentar encontrar fatores positivos para podermos incluir também nas práticas do nosso clube. Isso é um fator que eu acho que é determinante. Em termos disto, destas análises interna e externa, eu não vos vou amassar muito, só vos digo que isto tem um nome que é a análise SWOT, ok? Não vos quero amassar muito com isto. Em termos daquela que é a análise das variáveis económicas, políticas, sociais e tecnológicas, isto tem um nome que é a análise PEST, ok? PEST tem a ver com um acrónimo, portanto, política, económica, social e tecnológica. Na análise política, é analisarmos variáveis como, por exemplo, leis ou eventuais mudanças legislativas que estejam na origem ou que interfiram com a atividade dos clubes, com a regulamentação técnica,
neste caso mais recente, com a proibição de realização de treinos ou de jogos. A análise económica tem também a ver com a evolução da economia, a taxa do desemprego. Eu acredito que aqui os clubes podem ter uma componente muito social naquela que vai ser o pós-Covid. Uma análise social. Terceira idade. Produtos de desporto. Por que não? Ok? Portanto, eu acho que nós temos é que olhar para o mercado, olhar para a nossa realidade e perceber que produtos é que podemos desenvolver tendo em conta esta nova realidade. Ok? Em termos de análise tecnológica, que interferências é que também podem existir que nos poderão ou não ajudar? E reparem numa coisa, o facto de hoje estarmos a fazer aqui termos aqui esta conversa por Zoom, isto há 5 anos era ficção científica, portanto isto hoje é realidade que estamos a viver. Outra coisa importante que o Tiago referiu aí bem, é que é importante que os objetivos também estarem escritos. E estarem escritos para quê? Ora bom, eu hoje, de manhã, quando acordei, tinha uma série de objetivos. Eu sabia o que é que ia fazer. Inclusive, sabia que à noite ia ter aqui esta conversa convosco. Eu, quando saio de casa e pego no carro, também tenho um objetivo. Eu sei onde quero chegar. Porque se eu pego no carro e não tenho um objetivo, o que é que eu faço? Eu ligo o carro e ando sem destino. Isso significa que qualquer sítio onde eu vou parar com o carro é um bom sítio, porque se eu não tinha nenhum objetivo, onde cheguei acaba por ser um bom destino. Este também é o objetivo, esta também é a ideia dos clubes criarem objetivos e escreverem esses objetivos. Esses objetivos equipas femininas, porque eu começava a época com equipas masculinas, só que aquilo chegava ao final do segundo período e eu ficava sem jogadores, porque como os miúdos tinham negativas, os pais proibiam de ir para os treinos de basquete e eu ficava sem jogadores. Portanto, olha, o facto de mantermos aqui jogadores pode ser uma ideia interessante para os clubes, terem como objetivo incentivarem também o sucesso escolar. Ok? Portanto, Tiago, aquilo que disseste é importante nisto aqui da definição de objetivos. Fundamental. Sim. Ok? Portanto, aí é onde se consegue mapear todos os objetivos que o clube ou os clubes se devem candidatar. Exatamente. Isto deve estar escrito. Sim, tanto para os atletas como para os pais, para a comunidade em geral. Os objetivos do clube. Sim. Ok? Depois temos aqui alguns jargões de marketing, mas que eu também quis apresentar e tentar contextualizar naquilo que é o clube. Que é a segmentação, o targeting e o posicionamento. A segmentação é o quê? É nós dividirmos o mercado em direcionarmos o mercado naqueles que são os nossos produtos. Por exemplo, se eu faço uma segmentação demográfica por idade, eu então vou ter aquilo que vocês, neste momento no basquete, já têm, que é sub-6, sub-8 e sub-12. Okay? Se eu faço uma segmentação geográfica, por exemplo, estar a fazer um torneio para o distrito da Guarda ou de Castelo Branco. Depois, em termos empresariais, existe outro tipo de segmentações. Temos depois o targeting. O que é o targeting? É a maneira como nós queremos alcançar essa tal a estratégia que queremos definir para atingir esse tal mercado que acabamos de definir. E já vamos ver mais à frente isto em pormenor. E por fim, temos o posicionamento. O posicionamento não é nada mais, nada menos do que a criação de imagem na mente dos clientes-alvo, que nos permite distinguir a nossa oferta dos concorrentes. Ou seja, eu à partida sei que, por exemplo, a Associação Académica de Coimbra
ou o guarda-up têm um posicionamento diferente. Essa ideia já está criada na minha mente. É importante em nós criarmos fatores de posicionamento diferentes. E o que é que aqui nos clubes nos pode distinguir? É aquilo que nós vimos anteriormente, em termos da missão, da visão e dos valores. Certeza que 2 clubes não vão ter os mesmos valores. Não vão ter 2 missões e 2 visões iguais. Isto obrigatoriamente vai também provocar um posicionamento diferente. É claro que quanto mais semelhante for a identidade e a imagem que é transmitida, maior é o património da marca do clube. Ora bom, em termos de planos de ação, nós então em termos de marketing mix nós já vimos, portanto temos o produto, preço, distribuição e comunicação. E então, em termos dos produtos, preço, distribuição e comunicação, peço perdão, em termos dos produtos, o que é que nós então aqui temos? Temos então os eventos, os equipamentos, o vestuário, o calçado, informação desportiva, produtos licenciados, o tal merchandising, cartazes, cartão atleta. O que é que nós aqui podemos falar? Epá, nós, enquanto consumidores, habituamos-nos já ao Tiago. Quase todas as lojas que vão existe o cartão cliente ou cartão de empresa, não é? Dá para acumular pontos, dá para ter descontos noutras entidades. Epá, por que não os clubes, por exemplo, também terem um cartão de atleta? Olhem, eu estou-me a lembrar de uma coisa que é o seguinte. O nosso serviço, o nosso SNS, por exemplo, não tem... eu se calhar vou dizer uma grande asneira, mas para aquelas que são as necessidades básicas ou as necessidades mais imediatas, não tem, por exemplo, um fisioterapeuta. Por que não, por exemplo, os clubes criarem uma parceria com uma clínica de fisioterapia em que, através do tal cartão de atleta, tivessem um desconto? Seria um produto que poderiam usufruir, poderiam vender. Estou-me a lembrar de outras situações, sei lá, parcerias com websites que vendem roupa desportiva ou com lojas de desporto, por aí fora. Em termos do preço, há aqui uma questão que é importante. Quando um preço é determinado, tem-se às vezes a falsa ideia que quem determina o preço são os custos do clube. É errado. Quem determina o preço é o mercado. Ok? E atenção, nem sempre ter um preço barato significa que vai haver procura por isso. Ok? Não. As pessoas, no fundo, não procuram um preço mais barato. As pessoas procuram tudo. Procuram clubes com valores, procuram clubes com visão e, como é óbvio, dentro das suas capacidades económicas. Mas então, o que é um mercado? O que é que diferencia o mercado? O que é que vai haver aqui? São as alternativas concorrenciais e é a disponibilidade dos consumidores. E depois temos a distribuição. Em termos desta distribuição destes produtos aqui, onde é que isto pode ser distribuído? Em termos da sede do clube, já sabemos que nem sempre os clubes têm sede, portanto, temos o local de treino e temos também, cada vez mais, aqui a internet pode ser um ótimo veículo. Não é obrigatório a empresa ter uma página ou o clube ter uma página de internet, temos cada vez mais as redes sociais que permitem exatamente isso. E depois temos a questão que tem a ver com o quê? Tem a ver com ferramentas de comunicação que devem ser usadas e abusadas, okay? Que são as redes sociais. E eu acho que aqui o problema muitas vezes está na forma como se estão a usar as redes sociais. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Ora bom, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Eu acho que o objetivo de qualquer clube passa por isto, ou seja, obter praticantes, obter espectadores e obter empresas que queiram patrocinar ou eventos ou os clubes. Em termos dos praticantes, existem aqui 2 objetivos. Primeiro, transformar os simpatizantes
e espectadores ocasionais em espectadores regulares ou até fãs, ok? E esse é um objetivo que me parece sinceramente interessante. E também conquistar novos simpatizantes na infância. Porquê? Porque, em princípio, se a criança se identificar com a missão, a visão e os valores do clube, irá permanecer no clube o maior tempo possível. Atenção que o aparecimento destes novos atletas deve-se também a duas formas. Ou o aparecimento de grandes atletas, ou seja, vamos imaginar que em Portugal... Tiago, eu estou-me a recordar de uma questão. Eu vivia em Espanha há cerca de 20 anos e naquele momento foi quando o Gasol começou a jogar na NBA. Então o que é que aconteceu? De repente, se Espanha já tinha uma forte tradição em basquete, de repente todos os miúdos queriam ser o Gasol. O que é que isso foi? Foi criado um boom em volta disso. Foi criado um boom à volta disso. Em Portugal, recentemente... Isto aproveitaram e criaram uma dinâmica, claramente. Em Portugal, recordo-me que recentemente tivemos o exemplo do rugby. Quando a nossa equipa ganhou uma série de jogos, inclusive um torneio, em regiões onde já existiam clubes de rugby, de repente houve um boom. Okay? Portanto, isto pode ser extremamente importante. Agora, não é um clube que vai dizer eu vou conseguir criar agora um Gasol português que vai jogar para a NBA. Isso não existe. Digamos que às vezes há este caso. Temos agora que história ou qual é o passado recente, por exemplo, de Portugal no motociclismo. Não havia. E de repente temos agora o Miguel Oliveira, ok? E é importante também haver aqui campanhas de difusão, nomeadamente em termos de jovens, mas isso era uma coisa que o basquete foi dos primeiros desportos a fazer, eu recordo-me isto na década de 90, mas que eu volto a sublinhar, é algo que cada vez mais os praticantes ou os desportos todos fazem. Voltando aqui às ferramentas das redes sociais, eu diria assim, porque é que eu digo que neste momento as redes sociais já começam a ser usadas pelos clubes, mas também digo que se calhar não estão a ser usadas da melhor forma. Nós neste momento, em termos de redes sociais, temos como redes mais conhecidas o Facebook, o Instagram e temos o TikTok. Ora bom, o Facebook, eu diria assim, se a ideia é cativar, que foi o seguinte, aí, olha, ficas tu a saber em primeira mão. Eu hoje fui-me registrar no TikTok. Eu, por acaso, nunca registrei. Nunca te registraste. E eu fui-me registrar no TikTok para ver o que é. Para ver o seguinte, é que nós hoje estamos preocupados em os miúdos não irem para o desporto, ou não irem em concreto, e estamos a falar aqui do basquete, e eu fui ver se, por exemplo, a Associação de Basquete da Guarda está registada no TikTok. Fui ver se, por exemplo, os clubes que eu conheço aqui da zona estão registados no TikTok. E muito do trabalho que já é feito pelos clubes, através da publicação de vídeos, podia ser feito nessa rede social com um impacto muito maior para esse mercado-alvo que nós queremos atingir. Tiago, eu vou-te dar um exemplo, e isto é uma pequena inconfidência que eu vou dizer, e o Branquinho está a ouvir, pode-me corrigir se eu disser algo mais. Nós, no ano passado, estávamos com um problema que era o quê? Não tínhamos meninas suficientes para jogar no sub-14. E a dada altura, começou a haver um desânimo por parte das miúdas e por parte dos pais.
Epá, e eu tenho uma coisa que é, epá, as coisas até podem correr mal, mas pelo menos eu gosto de ficar de consciência tranquila que correram mal, mas pelo menos, olha, fizemos o que foi possível. Ninguém apareceu, Tiago. Daquilo que nós queríamos, que eram as miúdas sub-14. Mas aconteceu uma coisa engraçada, que era o quê? Eu ia buscar o meu filho ao treino, e o meu filho treinava no Chugoio. Eu ia buscar o meu filho ao treino e vinha o meu filho ter comigo todo contente. Oh pai, hoje veio mais um menino. A mãe viu o cartaz na paragem de autocarro. E eu, oh Simão, mas eu não queria meninos, eu queria era meninas. Então, passado mais uns dias, havia mais. Então, repara numa coisa. O que é que aconteceu? E eu, a dada altura, pensei assim, o que é que está a correr mal? E então, um dia, passo de carro à frente das paragens de autocarro, o que é que eu me apercebi? Os miúdos e as miúdas, com 12, 14 anos, 16 anos, como é que estavam na paragem de autocarro? Estavam assim. Portanto, elas nem deviam saber que havia um cartaz na paragem do autocarro. Quem é que via aquilo? Era a malta mais velha. Então, essa malta que viu, efetivamente levou os miúdos para os treinos. Portanto, nós temos é que pensar é o que é. Quais as formas que eu tenho que comunicar de acordo com o público que eu quero atingir. Possivelmente, se eu quiser atingir um público, e há um bocado falei, pá, se o problema é da demografia, temos que criar aqui desportos é para a terceira idade. Disse isto meio a brincar. No Instagram. E reparem numa coisa, na altura fizemos uma, e as redes sociais permitem isto, é que nós, na rede social, podemos dizer quem queremos que veja a publicidade. Que idade têm as pessoas, em que concelho estão, em que distrito estão, e na altura foi gasto, eu não quero agora mentir no número, portanto o Branquinho está a ouvir, se eu me enganar que me corrija, mas creio que foi gasto cerca de 20 euros numa publicidade. E atingiu-se, não quero mentir, cerca de 500 pessoas que visualizaram essa publicidade. Reparem numa coisa, 20 euros, 500 pessoas. À custa dessa publicidade, eu agora não tenho a certeza, mas apareceram 2 ou 3 miúdas. Mas reparem numa coisa, nem que aparecesse só uma miúda, com a primeira mensalidade pagava o investimento da publicidade. Portanto, o fazer publicidade em redes sociais não é uma coisa para grandes clubes. Não, é barato. Ou seja, o retorno vai rodando. Conforme se investe, vai-se tendo... Claro, mas repara numa coisa, Tiago. Provavelmente, o dinheiro que eu gastei, os cartazes foi o clube que me deu, mas provavelmente o dinheiro que eu gastei em combustível não foram 20 euros. Todos com 12 anos, 14 anos, se o pai disser porque é que não vais praticar basquete, é meio caminho andado para esse miúdo dizer tu queres basquete, mas o que eu quero é handball. Reparem, nós estamos a fazer publicidade para o pai quando devíamos estar a fazer publicidade para a criança, ou para o adolescente, ou para o jovem. Portanto, aqui o objetivo e aquilo que eu quero dizer é o quê? As redes sociais, a ferramenta das redes sociais é importante, hoje cada vez mais as pessoas olham para o telemóvel, não estão a olhar para o cartaz que está colado numa parede. Agora, nem toda a gente está nas mesmas redes sociais. Se eu quero captar um público mais velho, Facebook. Se eu quero captar um público um pouco mais novo, Instagram. Se eu quero captar adolescentes, TikTok. Agora, uma coisa também vos quero dizer, é que esta realidade, esta verdade, é uma verdade muito dinâmica. O que hoje é verdade, amanhã pode não ser verdade. O TikTok não existia há 3 anos. Portanto, temos é que estar forçosamente atentos. Uma vez que isto já está bastante longo, vou adiantar-me aqui um pouco. Eu depois... O Tiago, se achar por bem, pode disponibilizar aquele que é a estrutura de um plano de comunicação.
Agora, eu acho é que, perante a atual conjuntura, eu acho que devia existir, e estas são, digamos que os meus conselhos, pessoalmente, mas que eu acho que fazem sentido e vão fazer cada vez mais sentido. A pediatra Leonora é uma médica que existe aqui na Guarda, que desde que começou a pandemia faz vídeos em direto para a comunidade que a segue. A Daniela Pana é uma nutricionista que eu conheço, uma nutricionista que se preocupa com a alimentação infantil. E eu tenho a certeza, eu não falei com nenhuma delas, mas eu tenho a certeza que se os clubes falassem, ou se a Associação de Basquete da Guarda falasse, quer com estas profissionais, quer com outras que existem nas redes sociais, e dissessem, olhem, por que não fazermos um direto, os dois juntos, de forma a promovermos o desporto como combate, por exemplo, à obesidade infantil, como combate a uma saúde mental infantil para as crianças, como promoção do desporto na idade infantil. Eu tenho a certeza que estas profissionais, estas ou outras, iriam aceitar este tipo de sinergias. Porque aquilo que o futuro vai viver cada vez mais é destas sinergias que existem entre áreas tão distintas, mas também com tantos pontos em comuns, como o desporto e a saúde. Atenção, eu tenho-vos aqui a questão de exemplos de saúde. Com aquelas que são as necessidades e o enquadramento financeiro dos clubes nos dias de hoje. Portanto, era com esta perspectiva em termos de futuro que eu gostaria de terminar, Tiago. Muito bem. Consegue só passar à apresentação? Eu peço desculpa, eu acho que demorei mais do que... Não. Foi dentro do tempo esperado. Pedi até para passar à apresentação, portanto, para o slide seguinte. Muito bem, Assim. eu agradeço. Agradeço. Ok. Vamos agora a questões. Não sei se há algum participante com questão. Fazer alguma questão, gostava de... Perdi, como lhe disse, Eduardo, na primeira parte, mas depois assisti ao mais de metade da formação e quero lhe dar os parabéns. Penso que é um contributo muito importante para as pessoas que estiveram aqui a ouvir. Mais uma vez, se verifica que neste tipo de coisas, efetivamente, nós ainda não percebemos a importância que elas têm para o desporto e para os treinadores, para os clubes, para as associações. É uma área que se vê logo pelo número de participações inscritas menor, o que revela bem o tão longe que nós estamos destas questões que são, na minha ótica, fundamentais para o futuro. Relativamente àquilo que eu tinha para já dizer, é que abordou ali a questão da missão, dos valores. Eu penso que isso é fundamental estar inscritos. Ou seja, se nada estiver escrito, é a mesma coisa como no treino. Hoje em dia também acontece muito isso com os treinadores. Se nós não levamos o treino, se levamos o treino na cabeça, algo está errado. Ninguém pode ter as coisas na cabeça. As coisas têm que estar escritas, têm que estar apresentadas e toda a gente tem que os ver. Tem que os ver no balneário, no pavilhão, os pais, nas reuniões com os pais, isso tem que estar sempre, na minha ótica, sempre visível, não é? Focou aqui esse assunto, mas penso que esse é o primeiro caminho. Internamente, penso eu, e portanto gostava do seu comentário, é que internamente, na célula primeiro clube, depois na célula da associação, irmos por aí, traçarmos qual é a missão, quais são os valores e como é que temos que chegar lá. Portanto, gostava que fizesse um comentário a isto, porque eu acho que é importante e é decisivo, não é, para os jogadores. Olha, o facto de estar escrito
permite aqui duas coisas que eu considero fundamentais. A primeira coisa que eu considero fundamental é o facto de estar escrito permite uma orientação das pessoas que estão no clube. Toda a gente sabe para onde se tem que ir, toda a gente sabe para onde se tem que caminhar. O segundo ponto que eu acho que é fundamental é que evita uma ciência que existe muito e é uma ciência da qual nós devemos evitar pertencer, que é a ciência do axiologismo. É as pessoas que acham muito. É o axiologismo, não é? Exatamente. E então, eu acho que se nós não queremos contribuir para o axiologismo, a melhor forma de fazermos isso é discutirmos entre todos, mas depois, quando chegarmos a uma conclusão, isso ficar escrito. Para quê? Que se chama sistema de ativação reticular. E o que é que permite essa membrana no nosso cérebro? Permite que, a partir do momento em que nós definimos um objetivo, o nosso cérebro passa a identificar no ambiente externo todas as condições para alcançarmos esse objetivo. Eu vou dar este exemplo. Toda a gente, ou quase toda a gente, já ter passado por um processo de compra de um carro. E a partir do momento em que nós definimos a marca e o modelo de um carro, parece que de repente passamos a ver esse carro em todo o lado. Não sei se já lhe aconteceu isso. Muito bem. O que aconteceu foi o quê? É que a sua membrana, o sistema de ativação reticular, como tinha esse objetivo em mente, passou a detectar, sempre que detectava esse objetivo, criava um alerta no seu cérebro. Os objetivos escritos permitem isso mesmo. É que a partir do momento que eles estão escritos, todas as pessoas no clube passam a ter aquilo ativado no seu cérebro e vão encontrar melhores formas de se alcançar esse objetivo. Exatamente. E para lá também no aspecto da avaliação, não é? Que é, se temos esse objetivo, podemos chegar ao final e saber se alcançamos o objetivo na totalidade ou em parte, ou se nem... Claro, até porque há aqui uma questão que é o seguinte: definirmos objetivos. Os objetivos têm que ser reais, como é óbvio, não é? Não vamos de repente dizer, eu tenho uma equipa, tenho uma equipa, sei lá, em Porto Alegre e quero ter 800 praticantes de basquete no primeiro ano. Pronto. Isso não há de ser de todo realista. Isso é mais que realismo. Pronto. Tem que haver um bom senso no meio disso. Claro, a definição, ao termos um objetivo definido, porque depois também pode ser sempre reavaliado, não é? Claro que sim. Claro que sim. A meio do percurso, temos, não, o objetivo estava exagerado, então tínhamos aqui, se calhar, temos que ter mais 30 atletas no final do ano, não, se calhar, olha, o 30 não será o objetivo, mas pelo menos vamos tentar chegar aos 15, não é? E se calhar passa a ser já um objetivo conseguido no final. E isso é uma vitória, portanto, isso é importante. Publicações numa rede social não custa dinheiro. Fazer publicações numa rede social não custa dinheiro. E depois há aqui outra componente que tem a ver com o quê? É claro que podemos depois falar, mas eu gostaria de fazer publicações com bom design. Eu o que digo é, neste momento, é preferível fazer conteúdos, começar-se com conteúdos, mesmo que não tenham grande elaboração de design, mas começar-se com conteúdos, com publicações, para exatamente essa forma. Agora, volto a sublinhar este ponto que há pouco referi. O estar presente nas redes sociais obriga a duas coisas importantes. Obriga a regularidade e obriga a consistência. Ou seja, eu não posso dizer, vou publicar hoje na internet ou vou publicar hoje numa rede social e depois só tornar a publicar daqui a 6 meses. Não. Obriga que quem está no clube encontre alguém responsável para que, semanalmente, faça uma publicação. Ou seja, é importante que haja aqui consistência, regularidade, de forma
perdão, a conseguir atrair cada vez mais o maior número de fãs e de público-alvo. Outra situação importante tem a ver com o quê? É necessário ter grandes conhecimentos de informática? Eu digo assim, não é necessário ter grandes conhecimentos de informática. Agora, eu acho que, sendo os clubes constituídos por uma grande maioria de jovens, de adolescentes, eu falo até aqui por casa. Eu tenho aqui estarem mais integrados naquela que é a cultura do clube e até divulgarem junto dos seus amigos, olha, publiquei hoje um vídeo engraçado. Pode até ser uma forma de captarem novas pessoas que possam seguir a rede social e, quem não sabe, até novos praticantes. Ok. Estou, boa noite, Tiago. Consegue-me ouvir? Sim, força. Boa noite. Eu sou José Teixeira, estou a ligar do Barreiro. Em primeiro lugar, era uma questão no seguimento do que o professor Eduardo Mota referiu, que me parece que é um assunto interessantíssimo. A questão de um clube, por exemplo, estabelecer como uma missão ou como meta, digamos assim, que os praticantes também tenham que ter aproveitamento escolar, que seria eventualmente uma transferência de responsabilidade dos pais, ou seja, o pai, em vez de dizer, olha lá, tu estás a tirar mais notas, pá, não vais jogar, e passar a dizer assim, olha lá, se continuares a tirar mais notas, pá, o clube vai-te indicar que não podes jogar. E eu queria saber também a opinião do professor neste aspecto. Ok. Matá-la. E queria ir fazer um jogo de basquete com uma fissura no dedo e uma matá-la. E a dada altura, eu levei a um fisioterapeuta e só depois do fisioterapeuta dizer que era impossível ela ir fazer o jogo do basquete, é que ela aceitou que não ia fazer o jogo do basquete. Ok. Portanto, não era por o pai ou por a mãe dizerem que não seria uma boa ideia. Mas mesmo assim, José, e eu, sem fugir à sua pergunta, deixe-me dizer Sim. que mesmo assim, ela vestiu o equipamento e foi na mesma para o banco de suplentes, sem entrar no jogo, mas o bichinho era maior. Muito Relativamente à questão que me coloca, José, eu sinceramente, eu acho que o facto, a ideia que eu transmiti era exatamente essa que o José transmitiu. Eu acho que cada vez mais os miúdos acabam por olhar para os treinadores como líderes. E acabam por ser líderes que lhes transmitem ideias de treino, de jogo, mas também que acabam por ser líderes que lhe transmitem valores importantes para a vida, para uma vida em cidadania. E eu acho que, se em vez de ser o pai a dizer, tem cuidado com os estudos, se for o treinador a dizer, o treino é muito bom, mas tens que saber organizar o teu tempo e ter tempo para estudo e ter tempo para treinos, provavelmente ele vai ouvir o treinador de uma forma que não vai ouvir o pai ou não vai ouvir a mãe. Porque reparem numa coisa, eu acredito que na grande maioria das situações, quer os miúdos, quer nós adultos, o grande problema que temos acaba por ser na gestão do tempo que vamos fazendo, não é? Porque se os miúdos, em vez de estarem perdidos 2 e 3 horas a ver aquilo que o treinador nos dizia do que propriamente o que os pais nos diziam. Portanto, eu acho que não é estar a passar responsabilidades para os treinadores, mas digamos que é utilizar as ferramentas de líderes que eles já têm para outra coisa que também pode ser importante para o desporto, para o clube, que é a presença deles nos treinos com aproveitamento académico. Exatamente. Ou aproveitamento escolar, melhor dizendo. Ok. Eu não sei se respondi à sua pergunta. Respondeu sim. Tem uma questão. Muito bem. Força.
António Rodrigues, de Cabo Verde. Nós aqui temos um problema complicado, mas é muitas vezes com os pais. Há muitos miúdos que aparecem nos treinos e para se inscreverem no clube exigimos que os pais apareçam, mas os pais não aparecem. E o miúdo vai lá sentar-se todos os dias, antes do treino se iniciar, à espera de treinar. E nós, no final, acabamos por aceitar o miúdo. Os pais muitas vezes nunca aparecem lá. E mesmo após estipularmos uma cota, né, para os treinos, não aparecem, o miúdo não faz o pagamento porque os pais não têm dinheiro. Ficamos numa situação complicada porque não dá para mandar o miúdo embora, ou a miúda, né? Porque encontra-se bastante comprometido com os treinos. Como é que devemos proceder neste caso? Não sei se vocês têm alguma experiência deste tipo. Olha, antes de mais, olha, eu nunca imaginei hoje que ao estar a falar para vocês iria estar uma pessoa de Cabo Verde a ouvir-me. Também está um de Angola. Portanto, fico extremamente satisfeito destes Basket Talks organizados pela Associação de Basquetebol da Guarda chegarem tão longe. António, eu acho que aqui, e falando aqui numa questão de política de comunicação, nós tínhamos visto que, em termos daqueles que são os intervenientes, e voltando aqui um pouco atrás, aqueles que são os segmentos-alvos da nossa comunicação, nós deveremos estar de patrocínio de algum evento que possa desenvolver, ou então em termos do patrocínio da própria equipa, em que esse valor monetário iria colmatar a ausência da joia que os pais, por dificuldades económicas e financeiras, possam fazer para desempenhar e para aplicar no clube. Acho que, e reparo muitas vezes, António, eu com isto que vou dizer, eu não quero com isto dizer que os grandes jogadores estão todos em famílias com maior dificuldade. Eu sinceramente não acredito nisso. Mas o que é certo é que muitas vezes as dificuldades que estas crianças vivenciam diariamente permite-lhes, algumas delas, formar um caráter que em termos de desporto lhes permite alcançar grandes desempenhos. Portanto, eu acho que se o clube que o António representa, se felizmente consegue ter